Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, né, acho que vocês já me conhecem, sou o professor Eduardo Lima, né? Sou docente responsável pela disciplina de Filosofia dos Direitos Humanos, né? Estou acompanhado aí, né, dos professores Giovanni e professor Luiz Gustavo, né, que vocês acabam tendo mais contato, né, com eles lá no Educa, né, tirando as dúvidas com as atividades, né? E, né, hoje nós estamos chegando aí na nossa metade, né, do semestre, na metade ali da disciplina, né? Espero que estejam gostando, espero que estejam aí aproveitando, né, as discussões que nós estamos travando aqui na disciplina, né? É uma disciplina que traz ali conhecimentos que eu acho que são muito importantes, né, para a vivência, né, de vocês que estão aí se formando, né, no curso de bombeiro, já estão atuando, né? Já estão aí, né, prestando esse serviço aí muito importante para a sociedade tocantinense, né? E eu acho que traz questões aí que a gente precisa refletir, né? Todos nós precisamos refletir, principalmente quem trabalha com o público e mais ainda, né? Nós, de formas diversas, trabalhamos aí com a população muitas vezes que está vulnerável, né? Nossa sociedade que precisa ali de uma atenção e de um entendimento, né, especial, né, sobre como as desigualdades, né, do nosso país, desigualdades que são históricas, elas afetam a nossa vida cotidianamente, certo? Então, né, a aula de hoje, nós vamos tratar aí sobre uma revisão, né, dos textos, a revisão dos conteúdos que nós fizemos aí ao longo da disciplina, né? Então, nossa aula de hoje, dia 20, né, de junho, né, já em clima aí de São João, ela vai trazer essas questões. Nós vamos fazer aí um apanhado, né, de discussões sobre o que fizemos até agora. E no dia 4 de julho, aí é muito importante, né, vocês vão ter ali a aula, tá? Vou aproveitar esse momento para te falar questões mais práticas também. Ainda existem muitos de vocês que, infelizmente, não estão, né, realizando todas as atividades no Educa. Então, é preciso que essas atividades elas sejam efetivadas, certo? Então, a gente tem um número grande aí, um levantamento de mais de 40 alunos que ainda estão patinando ali no Educa, né, e isso pode causar aí, né, problemas para vocês, né? Somos todos adultos aqui, né? Não preciso explicar, né, que a gente acaba tendo que lidar com a consequência dos nossos atos, né? Então, é preciso que vocês aí, quem ainda não está participando, quem ainda não, enfim, por qualquer motivo que seja, é preciso, né, correr atrás desse tempo perdido, tá bom? E no dia 4 de julho, né, nós teremos nossa prova, é a prova presencial, né? Vocês vão ter aí todo esse acompanhamento, né? Vão executar essa prova de forma presencial. A prova, ela vai valer 6 pontos, né? E aí você pode perguntar, professor, e os outros 4? Os outros 4 são justamente dessas atividades, né, que estão ocorrendo ali no Educa, né, no nosso ambiente. A prova ela tem vale 6 pontos, né? Ela tem 5 questões, 4 questões objetivas, ou seja, de marcar X, e uma questão, né, discursiva, né, de escrita, e as questões, elas têm todas relação com os textos que nós estudamos, que são os textos que nós vamos rever essas discussões aqui, certo? Então, não tem nada fora do nosso conteúdo, não são questões que são aproveitadas de outros lugares, são questões que são feitas exclusivamente para vocês, né? E que elas são feitas com base nos textos. Então, é preciso, né, ler e estudar os textos. Quem está lendo, quem está estudando, quem está ali realizando as atividades de Educa, provavelmente vai se dar muito bem na prova, porque não tem nada demais, não é nenhuma novidade, não tem nenhuma surpresa, não tem nenhuma pegadinha na nossa prova, tá bom? Então é isso, né? Aproveitem esse tempo aí para fazer essa revisão, né? Para fazer as atividades que ainda não foram feitas, né? Então é preciso aí ter esse cuidado, tá bom? Uma outra dica que eu tenho também é que, além dos textos, nós temos um documentário, né? O filme O Holocausto Brasileiro. Ele também cai na prova, tá? Então, assistam,
né, aproveitem ali, né, mas ele é um material que é muito importante, né, para o fechamento dessa primeira etapa. Então, assistam também o filme, tá bom? Está na nossa rota número 3, né, junto com o texto, né, da análise da direitos humanos e a pessoa com deficiência. Beleza? Então, dito isso, vamos começar aqui, né, as nossas questões práticas, tá? Bom, né, já me apresentei novamente, né? Filosofia dos Direitos Humanos, né? Eu, professor Eduardo Lima. Hoje é a nossa aula número 4, né? Nossa quarta aula, e nós vamos fazer ali, né? Executar essa revisão para a nossa aula. Tá bom? O primeiro texto, né, que nós discutimos na disciplina, né? O primeiro ponto, né? A gente teve aquela aula, né, presencial, onde, desculpa, não presencial, né? Nossa aula ao vivo, né, que foi a nossa primeira aula, onde muitos de vocês estiveram presentes, a gente ali pôde se conhecer melhor, né? Pôde ter ali esse momento, né, mais interativo, né? E aí, nós, nessa primeira aula, nós discutimos ali, né, o primeiro capítulo, né, do livro Temas de Direitos Humanos, da professora Flávia Piovesan, e nós vamos agora relembrar essa discussão que nós tivemos lá, né? O capítulo 1 desse livro, ele se chama A Constituição Brasileira de 1988 e os Tratados Internacionais de Proteção de Direitos Humanos, certo? Então, assim, esse capítulo, ele é um capítulo introdutório, né, um texto introdutório, um texto bem curtinho, né, lá do livro, né, de temas de direitos humanos, e que ele vai falando, né, de como a nossa Constituição de 88, ela traz um marco ali para as relações de direitos humanos que nós temos no país. Porém, ela não surge do nada, né? Como uma lei, como um arcabouço, né, de leis, né, a lei magna, né, do nosso país, ela tem ali um contexto histórico em que ela surge. Ela surge depois de 21 anos de processo de ditadura, né? A gente tem ali depois, em 85, uma eleição indireta, né? Então que nós ainda não podemos, não tivemos a oportunidade de escolher o nosso presidente, e só em 1989, após a Constituição, é que nós vamos ter ali a primeira eleição desde, né, do golpe de 64. Né? Então, um momento muito efervescente, vamos dizer assim, muitas ideias, muitas questões. O mundo também está mudando, né? A gente vai ter a queda do Muro de Berlim, né? O fim da Guerra Fria. Então, a gente vai ter ali um mundo que está em constantes mudanças, em constantes reflexões do que somos nós enquanto seres humanos, né? E a nossa própria Constituição, ela vai ser ali um misto disso também, né? Ela vai trazer muitas questões sociais que foram negadas aí nos 21 anos que tivemos de período ditatorial, e ela vai trazer isso de uma forma muito constante, né? De uma garantia ali. Então, é muito interessante pensar, né, nessa Constituição, nesse contexto, certo? Né? E uma questão também que é importante, que está lá no texto, é o quanto esse contexto internacional, além das nossas questões, né, das efervescências políticas brasileiras, né, dentro do nosso contexto, como também questões mundiais, né, elas também fizeram parte da discussão da nossa Constituição, né, da Constituição da nossa Constituição, né, me permitam aí o trocadilho, certo? Então, é interessante entender, né, compreender, né, como há essa inter-relação entre esse ordenamento jurídico brasileiro com o sistema ali internacional de proteção dos direitos humanos, né? Então, assim, a gente entender que essa Constituição ela traz esse caráter inovador, né, e pragmático ali, né, de um momento específico, né, da redemocratização e da reconstrução de um Estado de Direito, que era o nosso, né, após aí esse período ditatorial, e ela traz ali, ela tenta trazer consigo um modelo civilizatório, que é fundado na pessoa humana, né, na cidadania e na centralidade de alguns direitos fundamentais. E aí é que é legal a gente perceber isso, né? Por exemplo, né, eu destaco aqui para vocês o nosso artigo 5º, né, da Constituição, que ele é tão famoso, né, porque ele trata ali dos direitos e das garantias fundamentais, que trazem ali, né,
questões fundamentais para nós. Por exemplo, né, vou citar aqui o nosso parágrafo segundo, né, que ele fala que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes de regimes e princípios por ela adotados, ou tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, já há na nossa Constituição essa previsão de que alguns temas que são mundiais, né, que são discutidos em caráter internacional, nós também podemos, né, fazer parte dessas questões. E isso pode também vir a fazer parte do nosso ordenamento jurídico, e isso, né, não seria ali contraditório com a nossa Constituição. Então, assim, reconhecer que direitos, né, que são provenientes de tratados internacionais, por exemplo, que o Brasil é signatário aí de vários, né, abre ali, possível, né, que a gente faça isso, e abre ali essa possibilidade para a normativa, né, do nosso direito internacional ligado aos direitos humanos, né, brasileiro. Então, isso é muito legal, né, porque articula, né, como eu coloco aqui, esse constitucionalismo, né, a democracia e a universalidade dos direitos fundamentais e compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Então, dentro dessa questão de direitos humanos, esse é um ponto muito relevante, tá bom? Continuando, né, a Constituição de 88 ela inaugura ali um novo tempo, né, um modelo civilizatório, né, um marco civilizatório, né, que traz ali, né, garantias ali na pessoa humana, na cidadania, na centralidade ali dos nossos direitos fundamentais, né. Tem o artigo 5º, né, que eu já falei para vocês, a importância dele, né, na nossa Constituição, e o reconhecimento, né, de direitos, né, de tratados internacionais, né. Eu acho que é isso. Beleza. Ou seja, essa questão é muito bem debatida, né, de como nossas questões nacionais também podem ser absorvidas por questões internacionais, principalmente nos direitos humanos. Tá? A Constituição brasileira, né, ela traz ali, né, a relação, né, com os tratados internacionais e a hierarquia ali desses direitos humanos, né? Então, assim, um dos pontos centrais, né, que a Piozan traz, né, desses tratados internacionais. Então, ela vai fazendo ali um debate doutrinário que, enfim, né, é importante, mas não é exatamente o foco que a gente vai querer desse debate jurídico, jurisprudencial, né, de constituição, de legislação e tal, mas o que eu quero que vocês absorvam sobre isso é que a gente tem ali uma hierarquia na questão como se trata de direitos humanos, né? Então, quando ela vai trazer, por exemplo, que o STF, né, nosso Supremo Tribunal Federal, considera essas questões de direitos humanos internacionais como supralegais, isso traz para a gente ali uma questão da relevância, né, que os direitos humanos vai ter dentro da nossa Constituição e a interpretação que se tem depois disso. Né? Então, por exemplo, né, estabeleceu-se que tratados internacionais, seja ele qual for, de direitos humanos, né, em que o Brasil seja signatário, ele precisa ali ser aprovado por 3/5 de voto do Congresso Nacional. Né? E conseguindo isso, ele teria ali uma equivalência constitucional. Então, ele precisaria ali, para ter uma modificação e tal, uma proposta de emenda constitucional que exige ali uma dificuldade, uma articulação, vamos dizer assim, muito maior do Congresso do que um projeto de lei. Né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Que quando o STF entende que esses tratados internacionais eles têm ali equivalência a uma proposta, né, de emenda constitucional, a uma emenda constitucional, o grau de importância que se dá a esses tratados internacionais. Né? Então, é muito importante. Né? E aí, com isso, né, a gente percebe que há ali um avanço na constitucionalização dos direitos humanos. Né? E um exemplo disso de toda essa discussão que a gente tem de tratados internacionais é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que se tornou ali
uma constitucional, né, tendo ali o Brasil, né, como signatário desse acordo, né, em 2006. Então vejam que a importância desse quesito, tá bom? Seguindo aqui no texto, né, a Piovesan ela vai trazendo ali essa relação entre o direito nacional e internacional como uma complementariedade desse sistema de proteção, certo? Então a gente vai ver que há essa ligação entre o nacional e o internacional no sentido do direito dos direitos humanos, certo? Então, assim, há no Brasil esse compromisso com a universalidade, a indivisibilidade e a interdependência dos direitos humanos, que foi algo que foi reafirmado em conferências internacionais, como, por exemplo, a Conferência de Viena em 1993. Beleza? Então, mais reforçando esse argumento dessa relação entre Constituição e direitos humanos internacionais, certo? Então, a gente vai ver que esse sistema internacional de direitos humanos, ele opera como um mecanismo de fortalecimento dessa democracia interna, né? Assim, a gente vai ter ali uma possibilidade de supervisão, né, pressão e responsabilização internacional. Obviamente, a gente sabe, né, nós estamos aí, infelizmente, no período de guerra, que existem outras questões também que perpassam essa omissão, essa fiscalização, né? Mas existe ali, né, essa Corte Interamericana de Direitos Humanos, que seria ali essa ordem jurídica supranacional, certo? Opa, passei isso aqui. Bom, outro ponto importante é a abertura, né, que a Constituição brasileira traz ao direito internacional, principalmente na questão dos direitos humanos, porque entende, né, que essa abertura, né, essa conectividade com o mundo, até porque, né, uma das questões também que a gente vai perceber na década de final de 80, início dos anos 90, é a globalização, né? Então, isso também iria afetar, né, todos os países ali e os sistemas jurídicos desses países. Em nosso caso, não foi diferente. Então, a gente vai ter ali um compromisso ético-jurídico com essa justiça global, né, com esse mundo, né, conectado, que a gente começa a efetivá-lo, né, ali na década de 90, certo? E aí é quando ela chama isso, né, de internacionalização dos direitos humanos, né, que ela fala que é algo que rompe com o isolacionismo dos Estados nacionais e valoriza ali os direitos da pessoa humana como um patrimônio da humanidade. Ou seja, né, direitos humanos não é uma questão apenas do país A, B e C, mas sim uma questão internacional e globalizada, certo? E aí, né, indo ali para a finalização desse capítulo, né, desse nosso primeiro capítulo, a gente pega ali como reflexões finais que a Constituição de 88, né, ela representa um marco normativo da abertura ao direito internacional nos direitos humanos, né, no caso brasileiro. A efetiva incorporação e aplicação desse direito exige um comprometimento das instituições, né, nacionais e internacionais, e a gente precisa, né, ao estar aqui discutindo e ao ter um entendimento, né, teórico, pelo menos, dessa legislação, a gente fortalece uma consolidação de uma cultura de respeito aos direitos fundamentais, aos direitos humanos, certo? Então, esse seria ali um resumo do nosso primeiro momento, né, ali naquele momento onde estávamos nos conhecendo, e que é algo que vai ser importante para vocês, não só para a prova, né, mas também para a vida, né, para o trabalho de vocês, né, como um todo. Beleza? Espero que até aí, né, estejamos, né, todos bem, né? E aí agora vamos passar para o nosso segundo capítulo, tá? Nosso segundo capítulo, que a Piovesan, ela vai falar ali, né, sobre um tema polêmico, né, o fórum eu vi que estava ali efervescente, né, que é as ações afirmativas no Brasil, desafios e perspectivas, né. As ações afirmativas, elas têm cunho histórico, né, ela traz ali questões de um passado que muitas vezes a gente quer esquecer ou muita gente quer fingir que ele não aconteceu e talvez seja
por isso que seja tão polêmico, principalmente porque mexe com estruturas sociais muito bem consolidadas de privilégios e desigualdades. Então, é algo que é muito interessante, é muito pertinente nós pensarmos, né? Principalmente nós que atuamos ali com o público, enquanto servidores públicos, certo? Então, nesse capítulo, né, a Piovesan, ela vai falar ali, né, de políticas de afirmação dentro desse contexto jurídico, né, político e social brasileiro, né? Ou seja, ela vai ter ali uma discussão de que sim, isso está dentro do nosso, não tem nada de anormal, não tem nada de problemático, está dentro do nosso princípio jurídico, inclusive vários países fazem isso, em vários momentos, né? Nós tivemos ali ações afirmativas e ela vai construindo ali o argumento jurídico, né? Mas também com base no social, certo? Então, ela articula ali, né, os fundamentos jurídicos dessas políticas com os princípios, né, dos direitos humanos. Então, vejam só, ela inicia esse capítulo ela partindo ali da diferença, né, entre igualdade formal e igualdade material ou substantiva, né? E aí ela vai trazendo ali essas questões, né? A gente vai perceber que um grande desafio, né, do nosso país, né, um desafio histórico da desigualdade, de superar essa desigualdade e as possíveis estratégias para a promoção, justiça social e igualdade substantiva no Brasil. O que é que ela quer dizer? É que essas ações afirmativas não vão resolver nossos problemas de desigualdade 100%, mas é preciso fazer alguma coisa, é preciso começar por algum lugar e é preciso que isso seja urgente, né? Então, há ali também uma defesa por essas políticas afirmativas, certo? Bom, e aí é quando ela vai destrinchando melhor esse argumento ali ao longo do texto. Então, ela fala, né, como eu estava falando para vocês, que há uma distinção entre igualdade formal, igualdade material e igualdade substantiva, que a gente pode perceber que, enquanto a igualdade formal ela estabelece, né, um princípio de que todos devem ser tratados da mesma maneira, de forma igual pela lei, a igualdade material ela é diferente. Ela busca corrigir desigualdades históricas e estruturais. Então, veja, é preciso tratar-se igual os iguais e diferentes os diferentes, né? Garantindo que esses diferentes eles tenham condições equitativas com esses iguais, né? Tanto, né, de acesso e permanência a espaços de poder e direitos, como é a universidade, como é o serviço público, né? Talvez alguns de vocês tenham, né, acessado aqui, né, o serviço público através de um resultado de uma política afirmativa, como é a lei de cotas, por exemplo, né? E o que é que se fundamenta isso, né? Que a nossa sociedade ela é marcada por um histórico de exclusão, né? O, e que várias políticas públicas não foram suficientes para melhorar isso, né? E quando a gente fala aqui de, por exemplo, cotas, a gente está falando, né, do processo de escravidão, né, que marca a nossa história até hoje, trazendo consequências aí gravíssimas, né, na nossa atualidade, como racismo, né, na verdade, os racismos, né, de diversas formas, né? E aí, essas ações afirmativas são necessárias para tomar medidas, né, específicas que atenda ali, ou pelo menos que busque combater essas distorções sistêmicas, né, no que se diz respeito à população negra, indígenas, mulheres, pessoas com deficiências, né? Então a gente tem que pensar, né, as ações afirmativas como políticas públicas que visam essa superação de desigualdades históricas e estruturais, né, que promovem ali a inclusão a determinados espaços, a determinados poderes que muitos grupos, né, como esses que eu citei, foram discriminados e marginalizados, certo? Então, trata-se ali, né, eu até coloquei aqui uma citação, as ações afirmativas são políticas públicas que visam a superação da desigualdade histórica e estrutural, promovendo a inclusão de grupos discriminados e marginalizados. Então, essa é a função, né, dessas políticas afirmativas. No caso brasileiro, né, a gente tem o racismo estrutural, uma subrepresentação da população negra e indígena, né, é aquela questão, né, quanto mais a gente sofre, entra em espaços de poder, né, em espaços socialmente econômicos privilegiados, menos
a gente vê uma representação negra e indígena, né? Aquela pergunta, né? Quantos dentistas negros vocês já foram atendidos, né? Quantos dentistas indígenas já atenderam vocês? Quando vocês vão no hospital, quantos médicos negros vocês encontram lá? Né? Quantas médicas negras vocês encontram lá? Quantas médicas indígenas vocês encontram? Então, isso não é por acaso. Né? Isso é porque vários espaços de poder foi negado a essa população ao longo da nossa história. Né? Inclusive a educação, o ensino superior, o ensino básico, né? O acesso à propriedade privada, né? Existiram leis que proibiram a população negra e indígena de ter acesso à propriedade privada, a ter acesso à educação, e isso, né, acaba sendo a gente acaba sofrendo, né, essas consequências até hoje. Certo? Então, assim, a Piovesan, ela deixa bem claro que as ações afirmativas não se tratam de privilégio, mas sim um instrumento de justiça social, certo? E aí, a importância, né, da Constituição, né, para ser um fundamental na Constituição dessas políticas afirmativas, né? Porque o artigo 3º, né, que fala ali da dignidade da pessoa humana, fala-se que é a promoção do bem de todos, sem preconceito de raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Então, vejam, se a gente, nesses espaços de poder, né, que eu citei aqui, não encontra a população negra e indígena, então é porque eles não estão sendo tratados com dignidade, né, estão sendo discriminados. Então, para mitigar essa situação, existem as políticas afirmativas e uma delas é a lei de cotas, tá? Ela também vai trazendo, né, um debate jurídico, né, que hoje é superado, né, enfim, a gente está falando sobre isso porque é importante historicamente, mas, assim, a lei de cotas, ela é constitucional, né, você pode ter até uma opinião, né, de que não deveria ser, mas ela é, certo? Então, isso não há sinais de que ela vai mudar, até porque o STF, né, já reconheceu isso, né? Então, ela traz isso, né, de o reconhecimento unânime da constitucionalidade das ações afirmativas pelo STF, né, quando foi julgada ali a ADI 3.330, né? Então, não houve ali, né, um reconhecimento unânime, né, de que não havia nenhuma problema constitucional com a lei de cotas, né, e muito pelo contrário, ele entende que o princípio da igualdade como justiça e da intervenção estatal como instrumento de correção das desigualdades estruturais. Essa é a fundamentação, né, da lei de cotas, né. A gente sabe que as ações afirmativas elas enfrentam a resistência social, preconceito e muita desinformação, né, porque ela mexe com privilégios, né, de uma população que sempre esteve no comando, né, do nosso país. Né? Então, ela mexe com essas questões. Ela traz ali questionamentos, né, que são importantes. Né? Claro, né, que essas políticas afirmativas elas precisam ali de avaliações periódicas, né, reforçando que é um caráter temporário, proporcional e racional. Né? Nós tivemos ali, ano 2022, né, a renovação da lei de cotas por mais 10 anos, inclusive incluindo ali, né, quilombolas, né, dentro dessa perspectiva ali como um grupo marginalizado. Bom, e aí as nossas perspectivas, né, disso, né? Claro que, como qualquer outra lei, precisa de um monitoramento e uma avaliação constante, né? É preciso pensar também em ampliação de políticas de inclusão com foco na permanência e no sucesso, né, de beneficiários. Por exemplo, né, na questão da universidade, nós temos aí uma grande conquista, né, com a abertura de cotas, né? Hoje, por exemplo, no estado de Tocantins, 50% das vagas elas são através de cotas, seja cotas para PCDs, pessoas negras, né, pretas e pardas, para pessoas de escola pública e indígenas. Então, 50% das nossas vagas são para esse grupo, certo? Só que muitas vezes o acesso garantido não significa uma efetivação da política, porque muitas vezes se precisa ali romper barreiras,
né, de permanência dessas pessoas, né, para que elas consigam ali se formar e, né, conquistar ali sua profissão, sua ascensão social e tal. Então, muitas vezes o Estado ele peca, por exemplo, nessa questão da permanência. O acesso, ele me parece, né, que está mais bem resolvido, né, mas a permanência está ainda complicada. Né? Então, muitas vezes, você garante ali o acesso de uma pessoa à universidade, mas ela não tem dinheiro nem para chegar na universidade, ela não tem como se alimentar na universidade, ela não tem como, às vezes, mudar de cidade para ir para cursar ali esse sonho da universidade. Então, são muitas dificuldades ainda que precisam ser pensadas e estabelecidas. Né? O investimento em educação para direitos humanos, né, para a gente entender melhor, né, como essas questões funcionam, né, e o melhor combate à fake news e à desinformação é a educação. Né? E aí, né, pensar nesse fortalecimento do papel do Estado e da sociedade civil dentro dessa defesa ali. Assim, passei, né? A defesa, né, da sociedade civil e da defesa dessas políticas públicas. Desculpem aí. E nisso, né, nós terminamos ali o nosso segundo texto, né, que vai cair na nossa avaliação. E agora, né, entramos aí na reta final com o nosso terceiro texto, que fala sobre a proteção dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil, também da nossa autora Flávia Piovesan. Né? Esse texto eu acho muito bacana, não que os outros não sejam, tá? Todos eu gosto muito, tanto que escolhi eles para estarem aqui. Mas ele é muito legal porque ele traz ali esse panorama jurídico, político e ético, né, dos avanços e desafios na consolidação de uma política, de uma cultura, né, de direitos humanos, de fato, né, inclusiva, né, que seja ali centrada, né, na dignidade dessa pessoa humana, né, na superação, né, como está aqui embaixo, né, desse modelo assistencialista que foi muito marcado, né, na nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo ocidental, pelo menos, de uma forma muito categórica, né, desse tratamento a pessoas com deficiência, negando a elas o espaço público. E quando a gente fala de espaço público, a gente está falando dentro de várias coisas, a educação, ao emprego, né, a saúde, né, sempre foi vista a pessoa como se fosse uma pessoa incompleta, uma pessoa que está faltando algo, e não como uma pessoa que tem sua diversidade e que tem ali sua outra forma de viver o mundo, né, que a gente vive aqui. E aí é justamente, né, sobre essa mudança de paradigma que o texto da Piovesan ela vai se desenvolvendo, né? Então, ela vai dizer que há uma transição, né, histórica do modelo médico de ser tratado sempre as pessoas com deficiência como um problema de saúde, como um problema médico, e assim, né, ter uma abordagem assistencialista para agora a gente pensar em um modelo social da deficiência, que a gente adote ali como base normativas jurídicas, né, de proteção ao direito das pessoas com deficiência, inclusive buscando ali a sua autonomia, a sua dignidade, né, toda ali a sua é, vivência, né, por completo dentro da nossa sociedade. Né? Então, se a gente pensar que a deficiência ela era vista como uma falha individual, né, então, assim, é como se o problema fosse apenas da pessoa e que ela sempre fosse vista como aquele problema, né? E não como uma pessoa que tem uma diferença, né? E não necessariamente uma pessoa inferior. Né? E aí, né, um marco para essa mudança de pensamento, essa mudança de paradigma, foi a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em 2006. E aí a gente já faz um gancho lá, ó, com o primeiro capítulo, né? Que a gente pensar de como essa Convenção da ONU ela passa também a ser entendida no nosso ordenamento jurídico, na nossa Constituição, como uma lei importante a ser seguida, né? Já que o Brasil foi signatário aí dessa Convenção 2006 da ONU. E aí, né, esse marco, né, a gente pensar, né, que, por exemplo, a deficiência
ela resulta da interação entre as pessoas com impedimento e as barreiras atitudinais e ambientais que impedem ali sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, né? Então a gente traz esse deslocamento epistemológico que torna a pessoa com deficiência que não mais ser um objeto de tutela, né, mas sim um sujeito de direitos que tem ali a condição de ter sua cidadania plena, certo? Bom, a gente falei aqui, né, da convenção, né, da, das pessoas com deficiência em 2006 da ONU. O Brasil acabou incorporando, né, com status constitucional. Essa foi a primeira norma internacional de direitos humanos com equivalência à emenda constitucional no Brasil, ou seja, lá, né, a gente acabou de falar sobre isso, né, no nosso primeiro capítulo, na nossa revisão, no início da nossa revisão. E outro marco agora no Brasil, né, é a lei, né, a Lei Brasileira de Inclusão, né, da Pessoa com Deficiência, né, ou também conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que faz agora 10 anos, né, estamos aí com 10 anos, né, dessa lei. Bom, e aí o que é que essa lei traz como um marco? Primeiro, a dignidade da pessoa humana, ou seja, essa é um princípio do Estado democrático, né? Então, a gente pensar que não se dá para a pessoa com deficiência aceitar adaptações razoáveis, né? Você não pode impor barreiras à participação ou negar a acessibilidade, pois isso viola a dignidade da pessoa humana. A gente pensar na igualdade como justiça, né? Por exemplo, ela vai novamente resgatar lá o que a gente tinha discutido no capítulo das políticas afirmativas, né, da igualdade formal e igualdade material, ou seja, nós precisamos tratar igualmente se a gente tratar, desculpa, se a gente tratar igualmente os desiguais, nós vamos perpetuar uma exclusão, né? Então, o que a gente está buscando é uma equidade, né, nesse processo. E a acessibilidade como inclusão, né? Pensar que o acesso à informação, à comunicação, ao espaço público, à cultura, à educação e à justiça é que fazem ali a efetivação dessa. São pré-condições para o exercício dos direitos, né, da garantia ali do Estado quanto a uma pessoa, né, de direitos, né? E é isso. E aí ela vai falando também, né, desses que nós temos aí, né, reconhecemos esses avanços normativos, né, que foram expressivos, mas também a gente tem alguns descompassos ali entre o plano jurídico e a realidade concreta. E que descompassos são esses? Por exemplo, né, as barreiras arquitetônicas, comunicacionais e atitudinais que impedem essa plena participação, falta de políticas públicas estruturadas e um investimento, né, um orçamento que seja adequado para essa implementação de direitos, a discriminação e a estigmatização social que mantém essas pessoas em condições de visibilidade, né? Muitas vezes as pessoas são vistas ou com pena, né, ou com desdém, né? Déficit de formação profissional, né, na saúde, na educação, na assistência social, para atuarem com foco nos direitos humanos e na inclusão. Então, são questões que a gente ainda precisa melhorar enquanto país, né? E, por fim, né, a questão da deficiência como tema de direitos humanos. Então, ela vai defender que a deficiência ela não é apenas uma questão de saúde, né, mas uma questão também de direitos humanos. A gente sai dessa ideia da medicalização e do âmbito privado, né, para o campo da cidadania, da justiça social, e, ou seja, do campo público, né, de uma vida pública. A deficiência ela não é uma limitação pessoal, mas é uma expressão legítima da pluralidade das diversas infinitas possibilidades de estar aqui vivenciando esse mundo que nos cabe, né? E o desafio não é apenas garantir o acesso formal aos direitos, mas assegurar sua efetividade concreta através de políticas públicas inclusivas, né, que cabe ao Estado e a nós essa vigilância, certo? Então, aqui nós terminamos, né, nossa revisão, né? Eu desejo aí a vocês, né, ótimos estudos, né? Que aproveitem essa semana para estudar, mas também para fazer as atividades que porventura estejam pendentes, né? E aproveitem, né, para tirar as dúvidas, as questões, tanto eu, o professor Giovanni, o professor Luiz
estamos aí à disposição de vocês, tá bom? Então, forte abraço, desejo a vocês uma ótima prova e nos encontramos ali, né, na segunda etapa da disciplina. Até breve.